Olá, seja bem-vindo ao canal de leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso. Estamos no dia 188 das Sagradas Escrituras, da leitura bíblica. Antes de iniciarmos, peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentar, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós iremos fazer a leitura de Josué no capítulo 9, iremos a Salmos 140 e 141, iremos ao profeta Jeremias no capítulo 3 e finalizando a leitura de hoje, iremos ao Evangelho de Mateus no capítulo 17. Aqui em Josué, no capítulo 9, nós vamos ver a astúcia dos gibeonitas e o acordo que fizeram com Josué. Vamos a essa leitura das Sagradas Escrituras? Josué, capítulo 9. E souberam disso todos os reis que viviam a oeste do Jordão, nas montanhas, na Cefelá, e em todo o litoral do Mar Grande, até o Líbano. Eram os reis dos Hititas, dos Amorreus, dos Cananeus, dos Jefereus, dos Heveus, dos Jebuseus. Eles se ajuntaram para guerrear contra Josué e contra todo Israel. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam o que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a um ardil, enviaram uma delegação trazendo jumentos carregados de sacos gastos e de vasilhas de couro velhas, rasgadas e remendadas. Os homens caçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué, no acampamento do Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: Viemos de uma terra distante, queremos que façam um acordo conosco. Os israelitas disseram aos heveus: Talvez vocês vivam perto de nós, como poderemos fazer um acordo com vocês? Somos seus servos, disseram a Josué. Josué, porém, perguntou: Quem são vocês? De onde vocês vêm? Eles responderam: Seus servos vieram de uma terra muito distante por causa da fama do seu Senhor, o seu Deus. Pois ouvimos falar dele e de tudo que fez no Egito, e de tudo que fez aos dois reis dos amorreus ao leste do Jordão, Seom, rei dos Esbom, e Og, rei de Bassã, que reinava em Asterote. E os nossos líderes e todos os habitantes da nossa terra nos disseram: juntem provisões para viajarem. Vão encontrar-se com eles e digam-lhes a eles: somos seus servos, façam um acordo conosco. Este nosso pão estava quente quando embrulhamos em dia de nós que saímos de viagem para cá. Mas vejam como agora está seco e esmigalhado. Essas vasilhas de couro que enchemos de vinho eram novas, mas agora estão rachadas. E as nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com ele, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade confirmaram como juramento. 3 dias depois que fazerem um acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. Por isso partiram de viagem e 3 dias depois chegaram às cidades dos heveus, que eram Gibeon, Quefira e Queberote e Kiriate Jearim. Mas não o atacaram, porque os líderes da comunidade haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade, porém, queixou-se contra os líderes. E lhe responderam: Fizemos a ele nosso juramento em nome do nosso Senhor, o Deus de Israel. Por isso não podemos tocar neles. Todavia, nós os trataremos assim. Vamos deixá-los viver, para que não caia sobre nós a ira divina por quebrarmos o juramento que lhe fizemos. E acrescentaram: Eles viverão, mas serão lenhadores e carregadores de água para toda a comunidade. E assim se manteve a promessa dos líderes. Então Josué convocou os gibeonitas e disse: Por que vocês nos enganaram dizendo que viviam muito longe de nós, quando, na verdade, viviam bem perto? Agora vocês estão debaixo de maldição. Nunca deixarão de ser escravos, rachando lenha e carregando água para a casa do meu Deus. Eles responderam a Josué: Os seus servos ficaram sabendo como o Senhor, o seu Deus, ordenou o seu servo Moisés: Desse a você toda essa terra e que eliminasse todos os seus habitantes da presença de vocês. Tivemos medo do que poderia acontecer conosco por causa de vocês. Por isso agimos assim. Estamos agora nas suas mãos. Faça conosco o que parecer bom e justo. Josué então os protegeu e não permitiu que matassem. Mas naquele dia fez dos gibeonitas lenhadores e carregadores de água para a comunidade e para o altar do Senhor, no local que o Senhor escolhesse, e o que eles são até hoje. Vamos agora à leitura lá em Salmo. Salmo, nós faremos a leitura de Salmo 140 e também Salmo 141. São salmos direcionados a Davi, e aqui ele fala que mesmo a terra arrasada, mesmo em meio às aflições, o olho dele, os olhos dele estão voltados para o Senhor. E ele fala que o Senhor, quando ele
clama a ele é o soberano e ele ouve as súplicas do servo que clama no momento de aflição. Vamos a essa leitura? Salmo 140. Livra-me, Senhor, dos maus, protege-me dos violentos, que no coração tramam planos perversos e estão sempre provocando guerra. Afiam a língua como a de a serpente, e veneno de víbora estão em seus lábios. Protege-me, Senhor, das mãos dos ímpios. Protege-me dos violentos, que pretendem me fazer tropeçar. Homens arrogantes prepararam armadilhas contra mim. Perversos estenderam as suas redes. No meu caminho armaram ciladas contra mim. Eu declaro, ó Senhor, Tu és meu Deus. Ouve, Senhor, a minha súplica. Ó soberano Senhor, meu Salvador e poderoso. Tu me proteges a cabeça no dia da batalha. Não atendas aos desejos dos ímpios, Senhor. Não permita que os planos deles tenham sucesso, para que não se orgulhem. Recaia sobre a cabeça do que cercam a maldade que os seus lábios proferiram. Caiam brasas sobre ele, e lanças sejam lançados ao fogo em covas das quais jamais possam sair. Que os difamadores não se estabeleçam na terra, que a desgraça persiga os violentos até a morte. Sei que o Senhor defenderá a causa do necessitado e fará justiça aos pobres. Com certeza, os justos darão graças ao teu nome, e os homens íntegros viverão na tua presença. Salmo 141. Clamo a ti, Senhor, vem depressa, escuta minha voz quando clamo a ti. Seja a minha oração como incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como a oferta da tarde. Coloca, Senhor, uma guarda na minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permita que o meu coração se volte para o mal, nem que me envolva em práticas perversas com os malfeitores. Que eu nunca participe de seus banquetes. Fira-me o justo com amor e leal e me repreenda, mas não me perfume a cabeça o óleo do ímpio, pois a minha oração é contra as práticas dos malfeitores. Quando eles caírem nas mãos da rocha, o juiz deles ouvirão as minhas palavras com apreço. Como a terra é arada e fendida, assim foram espalhadas os seus ossos à entrada da sepultura. Mas os meus olhos estão fixos em ti, ó soberano Senhor. Em ti me refugio, e não me entregues à morte. Guarda-me das armadilhas que preparam contra mim e das ciladas dos que praticam o mal. Cai os ímpios em sua própria rede, enquanto eu escapo ileso. Vamos agora à nossa leitura ao profeta Jeremias, no capítulo 3. Nós faremos a leitura do capítulo 3, aqui onde ele continua falando sobre um pouco da infidelidade do povo de Israel, e ele profere essas palavras contra o povo de Israel, e ele diz assim, Jeremias, no capítulo 3, falando sobre a infidelidade do povo de Israel. Jeremias 3. Se um homem se divorciar da sua mulher e depois da separação ela casar-se com outro homem, poderá o primeiro marido voltar para ela? Não seria a terra totalmente contaminada? Mas você tem se prostituído com muitos amantes, e agora quer voltar para mim? Pergunta o Senhor. Olhe para o campo e veja. Há um lugar onde você não foi desonrada? À beira do caminho você se assenta à espera dos amantes. Assentou-se com um nômade no deserto. Você contaminou a terra com a sua prostituição e impiedade. Por isso as chuvas foram retidas e não veio chuva na primavera. Mas você, apresentando-se declaradamente como prostituta, se recusa a corar de vergonha. Você não acabou de me chamar? Meu pai, amigo da minha juventude? Ficarás irado para sempre? Teu ressentimento permanecerá até o fim? É assim que você fala, mas faz todo o mal que pode. Durante o reinado do rei Josias, o Senhor me disse, você viu o que fez Israel, infiel? Subiu todo o monte elevado e foi para debaixo de toda a árvore verdejante para prostituir-se. Depois de ter feito tudo isso, pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. E a sua irmã, traidora, Judá, viu essas coisas. Viu também que dei a infiel Israel uma certidão de divórcio e a mandei embora, por causa de todos os seus adultérios. Entretanto, a sua irmã Judá, a traidora, também se prostituiu, sem temor algum. E por ter feito pouco causa da imoralidade, Judá contaminou a terra, cometendo adultério com os ídolos de pedra e madeira. Apesar de tudo isso, a sua irmã Judá, a traidora, não voltou para mim de todo o coração, mas sim com fingimento, declara o Senhor. O Senhor me disse, Israel, a infiel é melhor do que Judá, a traidora. Vá e proclame essa mensagem para todos os lados do norte. Volte ao infiel Israel, declara o Senhor. Não mais frangirei a testa cheia de ira contra você,
Pois sou fiel, declara o Senhor. Não ficarei irado para sempre, mas reconheça o seu pecado. Você se rebelou contra o Senhor, seu Deus, e ofereceu os seus favores a deuses estranhos, debaixo de toda árvore verdejante, e não me obedeceu, declara o Senhor. Voltem, filhos rebeldes, pois eu, o Senhor de vocês, declara o Senhor. Tomarei vocês, cada um de cada cidade, 2 de cada clã, e o trarei de volta a Sião. Então eu darei a vocês governantes conforme a sua vontade, que os dirigirão com sabedoria e com entendimento, quando vocês aumentarem e se multiplicarem na terra daqueles dias, declara o Senhor. Não dirão mais a arca da aliança do Senhor, não pensarão mais e nem se lembrarão dela, não sentirão a sua falta e nem se fará outra arca. Naquela época chamarão Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se reunirão para honrar o nome do Senhor em Jerusalém. Não mais viverão segundo a obstinação dos seus corações para fazer o mal. Naqueles dias, a comunidade de Judá caminhará com a comunidade de Israel, e juntas voltarão do norte para a terra, que dei como heranças aos seus antepassados. Eu mesmo disse, com que alegria eu trataria como se tratam os filhos, e daria uma terra aprazível a vocês, a mais bela herança entre as nações. Pensei que você me chamaria de pai e que não me deixaria de me seguir. Mas, como uma mulher que traiu seu marido, assim você também tem sido infiel comigo, ó comunidade de Israel, declara o Senhor. Ouve-se o choro no campo, o pranto de súplica dos israelitas, porque perverteram os seus caminhos e esqueceram o Senhor, o seu Deus. Voltem, filhos rebeldes, eu os curarei da sua rebeldia. Sim, o povo responde, nós viremos a ti, pois tu és o Senhor, o nosso Deus. De fato, a agitação idólatra nas colinas e o murmúrio nos montes é um engano. Nosso Senhor, o nosso Deus, está a salvação de Israel. Desde a nossa juventude, Baal, o Deus da vergonha, tem consumido o fruto do trabalho dos nossos antepassados. As ovelhas, os bois, os filhos e as filhas. Seja a vergonha a nossa cama e a desonra do nosso cobertor. Pecamos contra o Senhor, nosso Deus, tanto nós como os nossos antepassados, desde a juventude até o dia de hoje, e não temos obedecido ao Senhor, o nosso Deus. Vamos agora para a nossa última leitura de hoje, que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 17. Aqui ele vai falar sobre a transfiguração de Jesus, aí ele vai falar sobre a cura de um menino endemoniado e também o imposto do templo. Vamos à leitura? Mateus capítulo 17. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou a um lugar particular, a um alto monte, e ali ele foi transfigurado diante deles. A sua face brilhou como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente o envolveu, e dela saiu uma voz que dizia, Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Ouça-nos. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse, Levantem-se, não tenha medo. E erguendo eles os olhos, e não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhe ordenou, não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram, então por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu, de fato Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu digo a vocês, Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus e ajoelhou-se diante dele e disse, Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. Daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram,
Por que não conseguimos expulsá-los? E ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Mas essa espécie só sai por jejum e oração. Reunindo-se eles na Galiléia, Jesus lhe disse: o filho do homem será entregue nas mãos dos homens. Eles os matarão, e no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores de impostos de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis dessa terra cobram imposto e tributos? Dos seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. E disse-lhe Jesus: então os filhos são isentos. Mas, para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue um anzol. Tire o primeiro peixe que pegar, abra-lhe a boca e encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue a eles, para pagar o meu imposto e o seu. Muito obrigado pela tua companhia. Essa foi mais um dia da leitura bíblica e, se Deus nos permitir, nós voltaremos amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica. Até lá. Fique com Deus.